Bia Capanema mandou um bom dia para mim, pessoa educada, né? Muito bem. Isa Bueno também mandou bom dia aqui para mim. Quem manda também aqui um bom dia excelente é a pessoa que está aqui depois da Isa. As notificações vão comendo e o negócio vai baixando. Meu Deus do céu. Maria Tereza Minardi Chaves também manda o seu bom dia. O Bernardo Alves Miranda também manda o seu bom dia. Um bom dia para você, Bernardo. Um bom dia, Gabriel Lara. Entrou cedo, né? Entrou no horário correto, Gabriel. Vou puxar sua orelha. Henrique Fialho. Bom dia, Henrique. Rafaela Mâncio. Microfone, Rafaela Mâncio. Bom dia. Lourenço Aguiar Silveira Gomes. Bom dia para você. Fernanda de Almeida Samora. Bom dia. Bom dia ao Bernardo Pereira. Laia Mendes. Não sabia que você tinha esse nome, não. Laia? De onde vem esse sobrenome seu? Um bom dia para o Lourenço, já falei. Um bom dia, Amanda, tudo bem? Hoje estou muito melhor do que estava ontem. Cada dia é melhor do que o outro, né? A gente tem que viver nesse fato histórico terrível que estamos passando, um dia após o outro dia, como já diria os grandes nacionais MCs. Muito bem. Gustavo Andrade está aí, Coésia. Henrique Viana, bom dia. Hoje eu não errei seu nome, Henrique Viana Mourão. Parente do vice-presidente? Bom dia, Zion. Bom dia, Camille. Tem um tempão que eu não ouço a voz da Camille. Ela podia abrir o microfone e falar comigo, pessoa que não tem... Oi, Edmar, tudo bem? Tudo bem. Que bom ouvir a voz de vocês. Vocês não fazem ideia o quanto que é bom ouvir a voz de vocês. O João Pedro Assis da Rosa mandou aqui um bom dia em... O que é isso aqui? É árabe? É persa? O que é isso aqui? João Pedro, não faço a mínima ideia do que você mandou aqui. Deixa eu ver. Ué, a Camille mandou uma interrogação aqui, tá vendo? É isso mesmo. Ué, Bernardo, de onde que vem esse laia seu? Ô, Henrique Viana, se você fosse parente do Mourão, você podia pedir, né, umas bolsas lá, umas vantagens. Não, mentira. Isso é patrimonialismo, não pode. Ana Clara, bom dia, Ana Clara. Tem 277 mil anos também que eu não ouço a sua voz. Oi, Ana Edinho. Clara. Oi, bom dia, que bom ouvir vocês. Aí, viu, João Pedro? Eu não tenho conhecimento algum da língua dos persas, mas eu presumi que fosse persa mesmo. E o Bernardo está dizendo aqui que o sobrenome é do avô dele. Muito bem. Meninos, finalmente o professor de História conseguiu colocar lá no Conexa. Um recado aqui do nosso querido. Sim, senhor, pode ficar à vontade. Bernardo Mendes Pereira, estamos te aguardando lá naquele lugar mesmo, lá no Discord. Tchau, obrigado. E Bernardo, your house fell down, man. Amanda mandou aqui também um recado aqui. Cara, não faça. Isso é grego. Não é grego? É grego, Amanda, que você mandou aqui? É japonês, gente. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Tô sabendo legal, hein? Nu! Japonês com grego, hein? Nossa Senhora. Muito bem. Vocês tomam cuidado para onde vocês estão indo, viu? Vocês vão lá, vocês vão ter problema. Moçada, eu estava dizendo o seguinte, que finalmente o professor de História, essa pessoa que vos fala, conseguiu colocar lá para vocês as instruções específicas do trabalho. Então, vocês têm até quarta-feira da semana que vem para fazer, tá? Então, hoje, eu vou avançar o máximo que eu puder no conteúdo sobre Grécia. Se eu não terminar, eu vou gravar vídeo aula, tá? Oi, diga. Desculpa te interromper aí. Só uma dúvida que eu tava com essa questão do trabalho. É pra gente postar no Conex? Vocês têm que mandar para mim a apresentação, Rosa. A apresentação, vou deixar a data de entrega até um pouco mais para frente, porque se você quiser aperfeiçoar alguma coisa, porque pela experiência que eu estou tendo agora com as apresentações, elas estão demorando mais tempo que eu havia previsto. O que é legal, na verdade, pelo seguinte, eu estava conversando com os meninos das outras turmas, que eles
conseguiram... A galera da segunda e da terceira série já tem um tempo que eles estão tendo aula comigo, e eles conseguiram avançar muito na qualidade das apresentações de uma forma geral. Não só da apresentação, mas sobretudo da pesquisa, da compilação de informação e da apresentação, obviamente. Então, esse é um exercício que eu gosto demais de fazer. Por quê? Porque a história está ensinando para a gente, ou a história, o conhecimento histórico de uma forma geral, ensina para a gente que a gente tem que ter cuidado com a informação. E isso se tornou fundamental nos dias atuais. Por quê? Porque a gente está sendo bombardeado cotidianamente com a desinformação e com a mentira. Portanto, diante desse bombardeio, que gera muitos problemas políticos, sociais e econômicos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está abordando. Então, quando nas minhas aulas vocês têm a oportunidade de fazerem pesquisa, de compilar uma informação correta e, sobretudo, apresentar de forma correta, eu, na minha posição, eu acredito que eu fiz o trabalho bem feito. Quer dizer, na verdade, eu atingi o meu objetivo como professor, que é ensinar vocês a acessarem corretamente as informações disponíveis aí para todo mundo. Então, ter cuidado com a fonte, ter o apreço com o trabalho, ter cuidado, ter o zelo com a crítica da informação e ter, sobretudo, o zelo para passar essas informações. De falar, comunicar corretamente aquilo que você está a fim de comunicar, porque esse vai ser um exercício que vocês vão ter que fazer constantemente a partir de agora. Para terminar o ensino médio e, sobretudo, na faculdade. Vocês vão ter que, e na vida profissional, vão ter que fazer muito isso. Saber comunicar a informação correta e de forma eficiente. E aí, com esse tipo de trabalho, a gente está atingindo esse objetivo. Então, portanto, eu não tenho muita preocupação em limitar o tempo. Porque como a gente está tendo essa oportunidade de trocar ideias, a gente acaba fazendo um grande sobrevoo no conteúdo que só eu que ficaria apresentando, mas aí vocês apresentam. Porque o meu objetivo também é fazer com que vocês façam uma pesquisa consistente. Não é só chegar aqui, abrir o PowerPoint e apresentar. Eu quero que vocês lidem com a informação, pesquisem a informação, enfim. Tá? Então, é isso. Mas as apresentações começam na quarta, aí vocês têm que enviar para mim o PowerPoint. Não tem uma parte lá do Word, é só o PowerPoint que precisa ser enviado. Tem uma coisa que me está me inculcando bastante aqui, que é o fato de um senhor Manuel que não se manifesta. O senhor Manuel não estava ontem na minha aula, né? Senhor Manuel, puxar a orelha, tudo que beleza! Olha só, os 5 Bernardos da sala, as Anas estão aqui, todo mundo aqui. A Gabriela, que também tem muito tempo que não fala comigo, os 3 Henriques, os 5 João Pedros, o Kaique, tá todo mundo aqui. Que coisa boa. A Manu, que também fica mais discreta, né? Uma pessoa mais reservada, não tem problema. Mas, enfim. Então, agora a gente vai... alguém havia ligado o microfone para falar alguma coisa? Deixa eu ver se vocês se manifestaram aqui no chat. Estão dizendo aqui, tá, isso é trabalho ou em dupla? Não, mano. Ah, não. Depende. O Gustavo Andrade, na segunda série o trabalho foi em dupla. Na terceira série, não. Então, vocês vão poder fazer trabalhos em dupla também depois, tá? Tem uma tarefa lá para enviar, Zion. Essa tarefa é sobre a música. Aliás, aconteceu uma coisa que eu não sabia. Aquela música que eu passei para vocês ontem, Mulheres de Atenas, ela tem direitos autorais. Então, eu não posso... Quando eu fui subir o vídeo no YouTube, cara, eu fiquei quase a tarde inteira tentando saber o porquê que o vídeo não subia. E aí, depois eu descobri que ele violava o princípio de direito autoral. Porque eu não podia simplesmente reproduzir o vídeo no meu vídeo. Eu reproduzia a música no meu vídeo. Então, aí eu tive que fazer um corte no vídeo. O YouTube fez isso para mim, na verdade. Tive que fazer um corte no vídeo para ele ficar postado. Enfim, mas o trabalho, Zion, é um trabalho de análise, tem um texto com 4 questões sobre a Mulheres de Atenas. Eu acho que eu coloquei a entrega. Alguém olha para mim fazendo um favor? Diz se eu coloquei a data de entrega lá. Fala de novo, Matheus, não te ouvi.
Não é pra hoje não, né? O Mulheres de Atenas. Foi pra hoje. É para o dia 20? Dia 20? Ah, Não. Olha para mim, por favor. Alguém se certifica fazendo um favor? Porque senão eu vou ter que sair daqui, entrar em outro lugar, e aí vai ser muito difícil. Ô, Gustavo, não fica triste, viu? Eu fiz trabalho individual também com eles, tá? Taraná. Beleza. Manuel se manifestou aqui, bom dia. Ah, tá. Mas a pergunta é a terceira série. A terceira série está fazendo trabalho individual, tá? Então a terceira série está arrebentando a boca do balão lá. A terceira série fez uma apresentação espetacular. E o senhor Gustavo, que tem toda a desenvoltura aí de venda, o senhor será capaz também de, com a sua lábia, nos vender a sua apresentação. Diga, quem se manifestou aqui? Até segunda-feira. Obrigado. Quem está falando? Foi a Maria Tereza. E tem outro trabalho lá também, é para postar? Tem outro fórum aberto. Não, é o seguinte, tem o fórum que eu abri para discussão sobre os temas da antiguidade clássica. Então tem dois fóruns, na verdade, abertos, se eu não estiver enganado. Um sobre as mulheres de Atenas e o outro sobre a apresentação de vocês. Correto? Aham. Então tá, beleza. Então tá certo. Então aí, sem mais delongas, tem mais alguma dúvida? Alguém Oi, Mar. estava fechando. Vamos avançar. Isso, eu já tenho então, até segunda-feira da semana que vem. E as apresentações é o seguinte: muito provavelmente a gente vai conseguir fazer umas 3 ou 4 apresentações naquela ordem que está lá, tá? Inclusive algumas pessoas, diferentemente do documento que eu havia publicado anteriormente, eu mudei a ordem de algumas pessoas, porque ela estava cronologicamente incorreta lá. Então eu reorganizei a ordem e assim, gente, não foi para... Eu só coloquei em ordem cronológica, tá? E ordem temática também. Então, vocês olhem a ordem lá. De qualquer modo, as apresentações devem ser enviadas para mim até quinta-feira. Na quarta-feira, quando a gente se reencontrar, se vocês precisarem de mais prazo para entregar a apresentação, eu posso dar. Mas, de qualquer modo, pelo menos os 4 primeiros ou 5 primeiros tem que já estar preparado para apresentar na quarta-feira. E aí, subsequentemente, as pessoas vão se ajeitando aí para apresentar nos outros dias. Nós devemos ficar pelo menos umas 2 semanas com a apresentação de trabalho, porque eu faço sempre comentário, faço elogio, enfim, né? Para ver se os alunos ficam sensibilizados e mandem uma cesta de chocolate para mim, tá? Por isso que eu faço elogios também. Então, é importante que vocês... Fazendo trabalho perfeito. Então, a galera dos povos pré-colombianos muito provavelmente vão apresentar só na outra semana. Agora, a galera de Grécia, todo mundo já tem que estar preparado lá para a semana que vem. Que aí a galera... Roma depois deve ficar também para outra semana. E o João Pedro levantou a mão aqui. Pode falar, João Pedro Rosa. Não só uma dúvida que eu estava te incomodando aí para falar antes que eu esquecesse, como durante a apresentação pode dar problema de internet, né? A apresentação travar, alguma coisa assim, a maior parte da sua avaliação vai ser no PowerPoint, né? Tipo, a questão da pesquisa, a questão da qualidade do PowerPoint, esse tipo de coisa. Olha só, por exemplo, esses problemas, como por exemplo acontece comigo aqui, direto e reto, inclusive, isso me dá uma tristeza enorme quando isso acontece. Inclusive, estou vendo um sinalzinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Continuam me ouvindo bem? Fala que sim, por favor. Por favor, fala que está ouvindo bem. Fala que está tudo bem. Fala que me tranquiliza o meu coração nesse momento. Alguém fala? Beleza, então tá ótimo. Seguinte, o que acontece? Os problemas técnicos não vão interferir de forma alguma na avaliação da apresentação, tá? Mas eu preciso ver a consistência também das informações pesquisadas lá no PowerPoint. Isso vai ajudar bastante, tá? Então, por exemplo, aproveitem que a gente tem a distância da internet e que você vai estar relaxadão no seu ambiente de estudo aí e faça uma apresentação bem legal, bem tranquila, bem de boa.
porque, inclusive, vocês têm o privilégio, por exemplo, de fazer uma coisa que vocês não podem fazer, por exemplo, nas apresentações presenciais. Você pode fazer um roteiro de apresentação. E aí, muita gente, quando vai fazer, por exemplo, vídeo-aula, coloca o PowerPoint e fica lendo o roteiro. E o roteiro, as pessoas escrevem como se eles estivessem apresentando. Eles fazem um roteiro para falar. Então, leia pausadamente, vão contar, e aí vocês conseguem apresentar de forma bem qualificada. Vamos aproveitar a tecnologia a nosso favor. Então, não precisa ficar... não fica lendo tudo, mas tem um roteiro ali e você vai se organizando, né? Ou então, se fizer uma leitura, faça uma leitura que se pareça mais com a apresentação. Então, essa é a dica que eu dou aí para vocês. Mais alguma questão? Que aí eu preciso ir para... Pode abaixar a mão agora, Rosa. Você está com a mão levantada ainda. Peço perdão, lindíssimo professor. Que isso? Nossa, Thiago, eu até ganhei meu dia. Elogios à minha beleza, que eu não tenho, são avassaladores. Eu fico meio sem jeito depois para conversar. Nem sei se eu vou conseguir dar aula mais agora. Mas vamos lá, né? Peguem seus caderninhos, peguem seus passaportes, que agora vamos viajar para a Grécia Antiga. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela. Estou compartilhando a tela. Vem aqui, meu filho, apresentar. Ô, Rosa, em relação àquela questão que você havia feito para mim ontem, a respeito das diferenças em algumas datas. Pois é, Rosa, a gente tem um problema muito sério, porque você vai ter divergência entre as fontes sobre quando que começou, enfim. Não se apegue muito às datas específicas, assim. Por exemplo, as datas dos conflitos, como as guerras greco-pérsicas ou as guerras médicas, elas são mais precisas, elas são mais aproximadas, mas também são estimadas, não tem, enfim, não tem uma coisa assim 100% garantido, não, tá? E também nem esse é o nosso objetivo, ter essa pureza de data cronológica. Enfim, para nós é muito mais importante a análise. Agora, se você quiser uma referência melhor, pode ficar com aquela referência, pelo menos mais genérica, lá daquela cronologia que eu coloquei lá. E algumas datas de alguns eventos mais importantes, você pode pegar aqueles PowerPoint também. Eu coloquei, se não estiver enganado, o PowerPoint lá para vocês, podem dar uma olhada lá depois. Moçada, é o seguinte, a política em Esparta. A política em Esparta era mais simples do que a política em Atenas. A política em Atenas é muito complicada mesmo. E aí depois eu vou ter que entrar num assunto aqui pesado, e aí qualquer coisa, se estiver muito enfadonho, vocês dão um grito aí, que a gente dá um pulo, começa a dançar aqui uma dança grega, para ver se fica mais bonitinho. Muito bem. Como é que isso se organizava? Lembrando que só 5% da população espartana participava da política, só os cidadãos, só os chamados espartanos. O restante ficava fora. Bem, a primeira assembleia, a assembleia geral desses cidadãos, era chamada de Ápela, ou era Ápela, né? Eu ia falar Apela, não, Ápela. E a Ápela reunia todos os espartanos maiores de 18 anos. Então, eles se reuniam para discutir as ideias do povo, então, e levar as demandas das suas comunidades, e por aí vai. Então, eles se reuniam em uma grande assembleia para discutir ideias. Geralmente, a gente tem um ar muito romântico em relação ao funcionamento desses sistemas. O negócio deveria ser bagunçado, deveria ter lá umas suas desorganizações. Entretanto, havia uma motivação de todo e qualquer espartano cidadão levar as suas ideias ou levar suas demandas para essa assembleia. Se seriam ouvidos ou não, isso é uma outra história. Teoricamente, sim, mas na prática a gente nunca sabe. E aí, então, a Ápela, todo cidadão acima de 18 anos poderia participar. E tinha também a Gerúsia. A Gerúsia já eram magistrados. A Gerúsia seria uma coisa semelhante ao que a gente tem no Brasil, que seria o Senado. Vocês sabem que o Brasil, o Senado, historicamente, inspirado nos gregos, inspirado nos romanos,
sempre é ocupado pelas pessoas mais velhas. E essa tradição permaneceu até hoje, por exemplo, na política do Brasil. Para você ser senador, você tem uma idade mínima. Algum problema aí, moçada? Alguma questão? Professor, Sim, professor, só pode uma falar. coisa, mas tipo, antigamente, isso aí é quando? Qual ano especificamente, isso mais ou menos? Isso aqui é no período clássico, ali por volta do século V, entre o século VI e o século V antes de Cristo. Então, mas nessa época as Você está pessoas não perguntando por viviam, causa da idade? tipo, as pessoas não viviam até, sei lá, Ah, 50 anos. pois é, o Matheus, é relativo, cara. É bem relativo, sabe por quê? Por exemplo, depende do local. Os cidadãos, que era a classe privilegiada, era o estamento da sociedade privilegiada, geralmente eles combatiam em guerra, então a Idade Média, muito possivelmente a expectativa de vida dos espartanos em guerra era muito menor. Mas em tempo de paz, a galera ficava ali fazendo treinamento militar, mas não precisava lutar e não morria. Então, em tempos de paz, a galera alcançava os cidadãos. Agora, os servos, os escravos ou pessoas que vivem em condições péssimas, muito dificilmente eles chegavam a essa idade. Então, há registro de pessoas que viveram bastante tempo, principalmente em tempos de estabilidade política e social e de guerra. Mas, enfim, então, e o que acontecia? Não era todo mundo que chegava a essa idade. Então, esses poucos cidadãos que chegavam, não era todo mundo que chegava. Mas aqueles que chegavam, então, tinham, inclusive, muito respeito, enfim, da população. E entre a Gerúsia, que eram escolhidos os éforos, que eram uma espécie de ministros, que eram, então, escolhidos entre os magistrados. Oi? Não, aí vem meu problema com data de novo, porque só um negócio que eu não estou entendendo. Esparta foi formada depois do período homérico com a invasão dórica. Ok, nesse primeiro período era uma espécie de reino e acabou se tornando no período arcaico para o clássico esse sistema político que você está apresentando? Olha só, esse sistema político é no período clássico. Essa organização aqui bonitinha é no período clássico. No período arcaico, você tem o início da formação da cidade. E aí você muito provavelmente teve, muito provavelmente não, teve um sistema mais autocrático. Os líderes ali, ou pelo menos alguns líderes mais importantes, principalmente baseado na cultura militar. Que aí depois se sofisticou, que a gente está falando. Isso aqui é a forma do sistema político clássico, mas o sistema arcaico ali está em processo de transição. As lideranças espartanas estavam ligadas a dois princípios fundamentais: a prática de guerra e ao exercício da religião. Então, esses líderes que ocupavam esses locais, eles tinham um privilégio, tinham uma voz muito mais proeminente em relação ao restante da população. Portanto, essa caracterização política aqui de Esparta se deu especificamente no período clássico. Muito provavelmente nos períodos anteriores você tinha ali um rascunho disso aqui. E aí isso depois, no final das contas, se sofisticou. Obviamente que depois do período clássico também houve certas permanências em relação a isso. Contudo, com o domínio macedônico depois, quando vem o Filipe II e depois o Alexandre o Grande, eles desestabilizam essa situação aqui também. Embora Esparta tenha resistido bastante ao domínio macedônico. Bem, beleza? Rosa? Tranquilo, valeu, entendi. Beleza, então é o seguinte, então a Jerusa elegia os éforos e também os dois reis. Então era um sistema bimonárquico. Então aí um rei controlava ali o exército, um outro rei controlava a religião. Olha só, por exemplo, se daqui 100 anos a gente for estudar o Brasil, e a gente falar assim, olha, vamos estudar a República Brasileira, de 1889 aos anos 2000, por exemplo. E aí a República Brasileira funcionava assim, tinha um presidente, era o comandante do Poder Executivo, tinha
o legislativo, que é bicameral, o Senado e os deputados federais, e tem o corpo judiciário, que aí é comandado pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, então essa caracterização que eu acabei de fazer aqui da República Brasileira é a caracterização ideal, mas ela não dá conta de explicar, por exemplo, os momentos que nós tivemos ditadura, os momentos que nós tivemos o fechamento do Congresso e por aí vai. Portanto, toda e qualquer caracterização de qualquer período histórico, ela não é 100% fiel a todo o tempo em que a gente está abordando. Então, muito possivelmente, houve um momento em que isso aqui ficou tudo bagunçado. Mas, teoricamente, eles tinham, em alguns momentos de estabilidade político, essa organização aqui. Agora, uma coisa chama atenção, que é o fato de que os mais velhos, eles tinham muito respeito, muito prestígio na sociedade. Quando o mais velho falava, o restante se calava. Por mais que os mais novos tivessem ali a força física para o combate, para a guerra, os mais velhos eram muito respeitados. E o que o mais velho dizia virava lei. Então, o restante da população tinha que acatar. Porque era um sistema também de uma hierarquia muito militar, né? Então, o militar ele acaba obedecendo quase cegamente aquilo que é dito para ele fazer. É missão dada, missão cumprida e pronto, acabou e bora para frente. Bem, isso aqui eu já falei, eu coloquei um efeitinho aqui. Eu havia mencionado anteriormente a questão da diferença da educação da educação em Esparta e Atenas. Basicamente, o que aconteceu da comunicação militar, mas aprendi outras coisas também. Aprendi sobre política, aprendi sobre filosofia, um pouco, né? Aprendi sobre retórica, aprendi sobre matemática, mas aprendi sobre estratégia militar, mas o treinamento militar ele era muito rigoroso. A criança apanhava desde 7 anos de idade, enfim, até que chegasse ali na adolescência, ela seria submetida a rituais de passagem. Então, ele seria jogado em lugares ermos e teria que sair de lá vivo, enfrentando fera, teria que sobreviver lá. Às vezes sem nenhum instrumento, às vezes só com a força, com a inteligência e com a capacidade e a força física. Então, a gente tinha um período de ensino infantil. Alô, não, pode continuar aí, por enquanto, pode continuar. Então, eles tinham um ensino infantil, dos 7 até uns 12, 13 anos de idade, e aí depois que eles passavam do ritual de passagem, um rito de passagem, então eles iam para a academia militar. E ficava muito tempo sem ir voltar para a família. Então, ele ficava no treinamento militar por muito tempo. Só que aos 21 anos de idade que ele tinha autorização para sair do quartel e de família. Mas, uma vez militar, ele ficava grande parte do tempo dedicado ao exercício militar. Então, ele ficava mais tempo entre os seus pares do que efetivamente com a família, né? Enquanto ele tivesse força física ali para combater. Lembrando de novo que era uma pequena parte da população. Acontece que, e vocês estão percebendo aqui que o treinamento eles faziam nu, eles ficavam pelados, né? Às vezes eles tinham algum adorno na cabeça ou um adorno assim em volta do corpo, mas grande parte do tempo eles também faziam treinamento militar pelado, então completamente nu. Bem, as mulheres também recebiam treinamento militar, não com a mesma intensidade, e as mulheres acabaram também tendo, elas tinham mais participação, as mulheres espartanas, né? As escravas, as outras estrangeiras não, mas as cidadãs entre aspas, que cidadão era só o espartano, o homem, mas as mulheres participavam, inclusive, às vezes, de decisões sobre a guerra e sobre a religião. Então, era mais feminista, entre mil aspas, aí, do que, por exemplo, a Atenas. Atenas, a mulher é completamente submissa. Bem, quer comentar agora? Alguém que tinha ligado o microfone? Não, é que, tipo, mas eles treinavam assim, mas eles tinham armaduras, assim, entre aspas, boas e tal, ou era mais assim, a pano e tal, que eles usavam? Ou eles não se cobriam?
normalmente. Não se cobriam, eles tinham um escudo. Eventualmente, assim, para alguma situação de guerra efetiva, poderia ter uma roupa especial, mas nada que não impedisse, por exemplo, perfuração. Essa ideia, por exemplo, de armadura, de combate de armadura, só bem depois, só na Idade Média. Os romanos, por exemplo, também combatiam com roupa bem simples. Então, eles tinham... Tanto é que eles conseguiam fazer deslocamentos muito rápido, porque eles eram mais leves, né? Então, agora, esse escudo aí pesava bastante. Então, eles, enfim, combatiam com espada, com lança, basicamente, assim. E eles precisavam estar mais leves para conseguirem carregar. Tem um negócio aqui na canela, uma caneleira, que eu não sei exatamente de que material é feito, mas também ajudava na proteção deles. Mas, caso geral, eles ficavam muito menos protegidos do que, por exemplo, os soldados medievais. Agora, as cicatrizes que os homens carregavam era sinal também de hombridade, era sinal de virilidade, era sinal de sucesso em guerra. O cara com muita cicatriz era um cara que tinha respeito. Hoje, o pessoal tira onda aí com tênis de R$2.000. Naquela época, um adolescente de 15 anos tirava onda com as cicatrizes acumuladas nas batalhas que enfrentou. Então, como o mundo mudou. Mas então as cicatrizes eram um sinônimo de virilidade assim para os caras que carregavam. Não, só um detalhe que eu queria observar aqui. Apesar do cara que fez essa arte ser um excelentíssimo pintor e tudo mais, olha esses dois caras aqui de trás. Como que a espada tá segurada na cintura dos caras? Mágica, né? Tática espartana milenar, porque... Grudou a espada, velho. Não dá para ver direito aqui, não, mas tem uma espécie de alça aqui. Tem uma alça que vem aqui no ombro. Ela tá aqui, ela não dá para ver aqui direito, mas daqui, ó. Ela tá aqui, ó. Tem aqui uma alça, tem aqui uma outra alça. E aqui não dá para ver porque a gente tá vendo o outro lado do dorso do cara. Mas tem uma alcinha aqui. Agora, uma coisa que não é de fato é aquele filme 300. Aquilo ali foi uma representação totalmente não, mas em grande medida distorcida para supervalorização dos 300 espartanos em detrimento da população do exército persa. E parece que o exército persa é uma cambada de retardado e os 300 espartanos são pessoas espetaculares, enfim, são os valores que eles queriam representar. Todo filme histórico, ele sempre toma um lado. Por exemplo, é óbvio que na Segunda Guerra Mundial, os filmes sempre contam um lado justamente contrário ao Hitler, né? Ninguém faz a exaltação do Hitler. Embora haja um filme muito interessante, que é A Queda, que fala sobre justamente esses aspectos mais neutros, uma análise um pouco mais neutra do Hitler, mas também mostra o Hitler como um retardado. Bem, mas em relação ao filme 300, que mostra as guerras médicas, as guerras péssicas, representa os persas como retardados. Os persas eram exímios guerreiros, eram caras muito dedicados, que também recebiam um treinamento militar muito interessante, e eram os caras que chegaram e arrebentaram. Os persas venceram os assírios, cara. Não era qualquer um que batia em assírio, não. Os persas foram lá e estapearam a cara dos assírios, e venceram muitas batalhas. E aí, inclusive, venceram os gregos também. Aquela guerra lá dos 300 mostra justamente a derrota do povo grego, mas aí quer exaltar a força militar dos espartanos que conseguiram frear o avanço persa lá na Batalha de Termópilas. Bem, Atenas. Isso aqui é uma representação gráfica aqui, né? Uma representação pictórica de Atenas. Atenas fica num lugar, quer dizer, pelo menos o centro de Atenas, né? Fica ali num ponto mais alto da cidade, e isso que a gente está vendo aqui são a mistura da religião com a política também. Lembrando que esses povos todos que nós já estudamos até agora há uma proximidade muito significativa entre o exercício político e o exercício da religião. Aliás,
a política se justificava em grande medida pelas crenças religiosas e vice-versa, tá? Bem, Atenas também, os caras não eram bobinhos. Por muito tempo se representou no imaginário ocidental o seguinte: os espartanos são homens militares, bravos, viris, fortes, musculosos, que ficam lutando e estapeando todo mundo. E os atenienses são pessoas que ficam o tempo todo filosofando, pensando, refletindo sobre a vida e a filosofia. E tinha o Sócrates que gostava de homem, e tinha não sei o que lá que também gostava de homem, e tinha, enfim. Essa representação também é equivocada, porque os atenienses também tinham treinamento militar, mas a cultura militar em Atenas não era tão forte, não era tão significativa quanto em Esparta, obviamente. Os atenienses, por muito tempo, estavam mais ligados ao exercício da vida pública. Tinha ali, Atenas tinha uma atividade econômica fundamental de Atenas, que estava bem próximo ao oceano, era o comércio marítimo. A Atenas não foi exatamente uma talassocracia, tal como Creta, tal como a Fenícia, os fenícios, mas os atenienses tiveram ali um local onde eles tinham influência econômica devido às suas atividades de comércio marítimo também. Então, eles tinham um grande domínio de navegação e, portanto, uma força militar marítima melhor do que os espartanos, por exemplo. Bem, então eles tinham educação militar, e isso a gente está falando no período clássico, tá? No período em que a gente está caracterizando de uma forma genérica o período clássico, então, uma educação militar, mas uma educação voltada para outras coisas. Ateneu, né? Tinha uma escola lá chamada Ateneu, e essa escola também era voltada para o ensino da matemática, da astronomia, da retórica, da arquitetura, da engenharia, da filosofia e por aí vai, da música, que foi muito importante também, da aritmética, porque matemática, na verdade, é a generalização de outras ciências, né? Tem a geometria, a aritmética e por aí vai. Enfim, então os atenienses, quando a gente pensa em Grécia, de uma forma geral, assim, principalmente no campo da filosofia, a gente está, na verdade, se referindo a Atenas, né? Bem, aqui está o desenho, essa aqui é a expectativa, realidade. Isso aqui seria o que nós temos do restante da parte central do centro político-religioso de Atenas, que está lá preservado até hoje. E eu sou totalmente a favor dos alunos da primeira série pagarem lá fazendo uma vaquinha online. Bicho, Gustavo, sinceramente, para fazer uma excursão para Atenas, não é para qualquer um, não, viu? Eu acho que eu precisaria vender pelo menos grande parte da minha casa aqui para viajar. Mas, enquanto a cidade de Esparta, Polis, né, Esparta, foi fundada pelos dórios, quem fundou Atenas foram os jônios. Os jônios foram muito importantes porque os jônios também dominaram uma parte da Península Itálica. Então, o que tem de cultura grega lá em Roma depois? Porque os gregos influenciaram também os romanos, embora eles sejam mais ou menos contemporâneos, tá? Mas o ápice da civilização romana é depois do período clássico grego. Mas eles foram contemporâneos. Eles tinham contatos, tinham um grupinho de WhatsApp junto, enfim, eles colavam junto nos rolês, as raves que rolavam lá nos oráculos, enfim. Mas o pouco de cultura, ou uma grande parte da cultura grega que existiu lá no Império, lá na Península Itálica, muito antes do Império Romano, foi levado também pelos jônios, que ocuparam a região sul da Península Itálica. Bem, Atenas é banhada pelo Mar Egeu, então na região conhecida como Ática, e Atenas teve vários sistemas políticos, não teve só um sistema político, mas teve vários, teve monarquia, oligarquia, tirania, teve um período lá da anarquia, que não tinha uma confusão lá, que o governo não funcionava,
e depois, finalmente, com a democracia. A sociedade ateniense tem uma lógica parecida com a sociedade espartana. Em que medida? Só eram cidadãos, homens maiores de 21 anos, que haviam nascido em Atenas. Lá em Esparta, com 18 anos, você já participava da Ápela, aqui em Atenas, com 21 anos. E aí você tinha, basicamente, os metecos, que eram ali os estrangeiros, que vinham de outros lugares, escravos, endividados ou também que eram capturados em guerra, e as mulheres que também não tinham cidadania. Tá? Tem umas nomenclaturas para designar essas classes sociais aqui, mas a gente não precisa se preocupar com elas não. Então, basicamente, os homens que exerciam ali a política e a cidadania na Ágora. A Ágora é um local, a praça pública, né, onde eles se reuniam para discutir as ideias, para levarem as suas demandas, e aí depois tinham outras assembleias em que eles discutiam e decidiam finalmente o que eles iriam fazer. As mulheres eram muito submissas aos homens, então as mulheres ficavam praticamente em casa fazendo tarefas domésticas, e as mulheres não tinham participação política. E o homem olhava a mulher, em grande medida, como reprodutora. Então, a mulher tinha a opção de criar os filhos até uma determinada idade, e aí, depois disso, tinha escravo, por exemplo, em Atenas, que o cara era letrado. Então, professores escravos que ficavam ensinando os meninos. Eu exagerei aqui, mas não é todo escravo que sabia ensinar, não, mas havia casos de escravos que ensinavam as crianças. Essa tradição, inclusive, permaneceu por um bom tempo, inclusive chegou no Brasil. Houve casos no Brasil em que escravos também foram professores dos filhos dos brancos. A gente já analisou isso aqui, das mulheres de Atenas, a gente ouviu uma musiquinha, mas a gente vai ler aqui. Bem, as mulheres ficavam em casa, trabalhavam muito duramente, fazendo artesanato, fazendo as tarefas domésticas, de cozinhar, de limpar a casa, tarefas ligadas ao artesanato e por aí vai. Então, faziam bordados. E o Chico Buarque explora bastante essa característica das mulheres. Agora, os filhos, por exemplo, cuidar das crianças também era ocupação exclusivamente feminina. Até aos 7 anos, meninos e meninas passavam quase todo o tempo na barra da túnica da mãe. Depois os meninos podiam estudar enquanto as garotas continuavam em casa. Então, os meninos saíam de casa aos 7 anos e as meninas continuavam até ter um casamento. Era muito comum que os homens, já mais velhos, tivessem as suas esposas para procriação e tivessem casos extraconjugais, e também não era muito raro de encontrar homens que tinham casos extraconjugais com outros homens. Tinha casos extraconjugais com mulheres também, mas também com outros homens. Bem, tem mais um tempinho. A evolução política de Atenas. Aqui, Rosa, se você estiver aí me acompanhando, nós temos aqui uma caracterização melhor da cronologia da política grega, da política ateniense. Então, assim, primeiramente a gente teve um período ali do século VIII, né, anos 700 e tantos antes de Cristo, em que o governo era monárquico, e aí depois passou para o aristocrático, que aí os nobres tinham uma prevalência na sociedade, os melhores. Portanto, por exemplo, talvez de vez em quando a galera está fazendo análise crítica da política brasileira, a galera fala assim, porque aqui no Brasil nós temos uma política aristocrática. Isso significa dizer que eles estão utilizando um termo para designar que a política brasileira é exercida por pessoas mais ricas ou por pessoas mais influentes, por aí vai. Na verdade, o Brasil tem uma tradição de exercício político aristocrático. Por quê? Porque acaba que os filhos dos políticos acabam entrando na carreira política e acabam, enfim, né, criando uma tradição política na família. A aristocracia, muitas vezes, pode ser a mesma coisa que a oligarquia, mas não necessariamente a mesma coisa. A oligarquia é governo de poucos, mas geralmente também é uma
é uma classe social pequena, mas é uma galera muito rica. Tanto é que, por exemplo, vocês lembram ano passado, quando a gente estava analisando a Primeira República, a Primeira República é também chamada de República Oligárquica, porque quem mandava no final das contas eram os coronéis, que eram os mais ricos. Então, se a aristocracia... E qual que é a diferença entre a aristocracia e a oligarquia? A aristocracia é governo dos melhores. Então, o melhor pode ser o mais bonito, o que tem mais conhecimento, pode ser uma elite intelectual, pode ser uma elite econômica, pode ser elite política, pode ser uma elite estética, pode ser, por exemplo, uma galera que tem uma tradição, uma família de nobre, o cara pode ser pobre, mas o pai dele é nobre, então ele vai ser nobre também, e acaba que ele exerce o poder. Então, por exemplo, os nobres falidos, né? Então, isso é aristocracia. Já na oligarquia, o pressuposto fundamental é de uma galera mais rica, uma galera que tem um poder econômico, uma elite econômica. Bem, por causa de problemas de guerras e também de instabilidades políticas, sociais, até mesmo de alimentação, teve momentos em que a oligarquia deu espaço para a anarquia. O termo arquia provém de um termo grego que é arché, que significa poder. Então, anarquia é sem poder, ou sem poder constituído, sem um Estado, ou sem um governante instituído. É o sonho, né, Rosa? E aí em que mais anarquia nesse sentido aqui, ela tem uma conotação negativa, em que não se tinha uma liderança, né, instituída para governar o país. E aí, a falta justamente de uma liderança abriu espaço para a tirania, porque aí vem o salvador da pátria, vem aí uma figura mitológica para ocupar o espaço de um período na crise política, surgiu um tirano, que aí é um cara que concentra em si todos os poderes. A gente chama isso também de autocracia. O governo autocrático, ele geralmente é tirânico também, e aí o cara manda em tudo e não ouve ninguém. É só ele que manda e pronto, acabou. Só que a tirania, ela tem uma duração histórica, ela não, né, permanece por muito tempo, e depois acabou dando espaço para a democracia, que vai ser o nosso assunto da videoaula que eu vou gravar para vocês e publicar na segunda-feira, porque, infelizmente, o nosso tempo acabou. Esse assunto de Grécia, cara, tem muito pano para manga, e olha que eu estou resumindo bastante. Mas aí eu vou gravar as videoaulas e vou deixar disponível para vocês lá na segunda-feira, porque o nosso tempo se extinguiu. Tá bom? Moçada, alguma questão, alguma dúvida, alguma angústia que vocês gostariam de compartilhar comigo aqui agora? Deixa eu abrir o chat para ver o que vocês estão dizendo de mim. A Isa já tinha comentado comigo que queria falar comigo. R$10, viu, Isa? Cada minuto para falar depois. Aí, ó, Rosa perguntou aqui, por que tá todo mundo pelado? Porque os caras ficavam pelados, mano. Você sabe muito bem que, por exemplo, nas Olimpíadas, os atletas ficavam pelados, competiam pelados. E aí ficavam lá os filósofos, os professores, os tutores, ficavam lá na arquibancada apreciando os jovens musculosos. Tem uma coisa muito interessante em relação aos gregos, que eles acreditam que o ser humano mais harmônico é aquele que consegue preservar a sua potência física, mas também o seu conhecimento. Então, eles uniam lá o desenvolvimento intelectual ao desenvolvimento físico também. Então, era tudo gente intelectualizada. São os filósofos enfim. Professor, a Sicília foi colonizada junto com as outras colônias no período arcaico ou antes? Foi no período de expansão grega, no período arcaico. Se eu não estiver enganado, na segunda diáspora, quando os gregos, por questões de problemas, enfim. Ana Paula Miranda quer dar um recado aqui. Olha, Ana Paula, bom dia para você. Que saudades. Pode Oi, Edmar, tudo bem? Bom dia, gente. Como que vocês estão? Ao povo. Tô bem. Fala, povo de Deus. Tô bem.